Voltamos agora a falar de política. Eu vou conversar agora aqui no estúdio com o publicitário e jornalista e também pré-candidato a prefeito da cidade de Teresina, Fábio Sérvio. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nájila. Obrigado, um abraço a todos do dia. Bom, daqui a pouquinho já está marcado, deve acontecer aqui em Teresina a inauguração do diretório. Seria o Exato. Diretório municipal, estadual? Na verdade, é a sede dos dois diretórios, né? A gente resolveu fazer uma economicidade. Não está na capital, vamos juntar os dois diretórios, afinal a gente tem um afinamento muito grande com a Marilene e o Frank, fazemos parte da estadual também. E aí nós decidimos botar num local só para economizar o dinheiro público, né? E afinal é fundo partidário, né? É tempo de economizar. É verdade. Bom, como eu disse, ainda mantém-se. Eu pergunto mantém-se porque alguns candidatos a gente vê aí no dia a dia acabam desistindo por algum outro motivo, retirando a sua pré-candidatura, não é? O senhor continua, então, com a sua pré-candidatura a prefeito de Teresina? Continuo com a pré-candidatura. A gente sabe que é uma caminhada difícil, Nájila, nesse momento, e tiveram alguns convites, né? Estão tendo alguns convites e algumas articulações, mas a gente está em processo decisório, né? Não é nada aí que altere o rumo da pré-candidatura nesse momento. Mas houve convite de outras siglas, a gente está no PROS, né? Mantém essa linha no PROS, a gente não conseguiu nem mostrar ainda o partido, é a primeira vez agora que a gente vai colocar o partido. Era isso que eu ia questionar o senhor, né? Porque inclusive no nosso Janela Política, essa semana, nós mostramos uma foto, não sei se foi um almoço, mas foi uma reunião, inclusive, com o deputado estadual Júlio Arcoverde, né? Cogitou-se, então, a sua ida para o PP. Exato. Aí eu lembro que em 2019, o senhor saiu do PSL, deixou o PSL, exato, passou para o PROS e agora o senhor mesmo está confirmando que existe a possibilidade de deixar o partido por outra sigla. Por que essas mudanças? Faz parte da conjuntura política. Partido no Brasil é muito complicado, Nájila. A gente tem uma dificuldade muito grande em relação ao partido, né? Pela quantidade deles, são muitos partidos, e pela diferença da posição nacional, a posição regional e a posição local. Então, assim, nacionalmente, às vezes o partido tem uma posição, né? Regionalmente tem outra e localmente tem outra. E nesse momento a gente está vivendo uma mudança dos ventos políticos do estado do Piauí, né? Se a gente fizer aquele teste e colocar o dedo, o vento está mudando de rumo. E praticamente existem 3 correntes políticas majoritárias aqui no estado. E cada corrente política dessa tem uma quantidade de partidos que estão sob o comando deles embaixo. Então, às vezes, eu vou pegar o exemplo, claro, vamos pegar o governador Wellington Dias. Está aqui o PT, mas tem uma série de partidos que estão sob o comando dele, né, em função do cargo que ele exerce e da estatura de voto que ele tem. E aí você tem do outro lado o Ciro Nogueira, você tem do outro lado o Firmino Filho, a nível municipal e assim por diante. Então, essa jogada de xadrez, às vezes interfere e a gente tem que fazer uma mudança partidária em função disso, ou por uma conjuntura local, uma conjuntura nacional, ou uma conjuntura regional. Mas, por enquanto, está tudo como antes no Reino de Abrantes, como diz a história. O senhor não quer antecipar se realmente já tomou alguma decisão? Não, a decisão permanece onde a gente está, né? Vamos dizer assim. Por enquanto? Por enquanto. A gente está avaliando, tem essa avaliação. Foi um convite muito respeitoso, certo? Você sabe que a gente tem uma posição de oposição há muito tempo, carregando essa bandeira da renovação política, né? Vamos dizer assim, está até meio chato falar isso, esse termo já está ficando antipático, né? Renovação política. Carregando novas propostas, dizendo assim, de como a gente vê o Estado. Mas isso também parte por uma pitada de pragmatismo. Por exemplo, Bolsonaro foi muito pragmático, né? Depois que assumiu o governo. Ele deixou o partido, né? Naquele agosto, a gente já tinha deixado antes, ele deixou em agosto, ele fez acordos políticos com quem ninguém nem imaginava que ele poderia fazer, dividiu a administração federal, né, a nível de segundo e terceiro escalão com partidos que ele mesmo criticava com muita força. Ele foi pragmático, então a gente talvez precise colocar uma pitada de pragmatismo nesse processo. Eu até digo que a política, porque algumas pessoas, independente da área, da profissão, têm algumas dificuldades em mudar de opinião, em assumir que mudou, enfim. E a política é a área que mais permite com que as pessoas façam isso. O importante, assim, que eu vejo, o importante é que você não mude sua essência, né? Por exemplo, quem foi uma pessoa me questionou, mas um convite do progressista na rede social, né? Convite do progressista. Você sabe quem foi o conservador brasileiro e o liberal econômico mais veemente
inclusive que questionou naquela época a Constituição de 88, e muita coisa do que ele questionou naquela época, né, que ia ser uma Constituição de muito direito, de poucos deveres, o Roberto Campos. E era do Progressistas, né? Era do PP naquela época. Então, assim, acho que são as pessoas que fazem um partido. O PROS, por exemplo. O PROS foi um partido que em 2018 esteve aqui, coligado conosco. Eu estava no PSL naquela época. E aqui o Ceará foram os únicos estados que o PROS apoiou o Bolsonaro. O resto do Brasil ele apoiava o PT. Né? Então, coisas assim, da política. Partidos são feitos por pessoas. Agora, ainda em termos de articulações, enquanto os partidos têm esse tempo ainda, determinado pela Justiça Eleitoral, o senhor teve conversas também recentemente com o médico Daniel França. Sim. Tentativa também de atraí-lo? O Daniel, na verdade, é um amigo, né, de longas datas já. A gente sempre teve um diálogo muito forte político. Né? Ele é esposo da deputada Joyce Haussmann. E assim, eu tenho sempre um alinhamento com ele, né? A gente sempre conversa. Na verdade, a gente deu um passo adiante agora, né? Deu um passo que pode trazer uma surpresa aí para essa eleição de 2020, mas tudo ainda muito, vamos dizer assim, incipiente, tudo muito no início ainda. Mas o Daniel, ele tem uma visão muito forte de política pública, tem uma visão muito forte do estado do Piauí, se mantém muito discreto nas articulações políticas, mas também é um articulador político, né? Tem o peso, vamos dizer assim, de fazer parte do processo, tem uma ligação muito forte com o PSL também. Então a gente tem que ouvir, né? Tem que, às vezes, uma visão de quem não está tão envolvido no processo político faz com que a gente acerte uma definição, né? O senhor bem lembrou na nossa conversa agora que sempre fez oposição ao governo do PT, ao governo Wellington Dias aqui no Piauí, falou e lembrou também algumas mudanças pragmáticas que o próprio governo federal fez e que eu acredito que vem dando certo. E aí esse momento que a gente vive hoje, onde a educação já está, se eu não me engano, 20 ou mais de 20 dias em greve, já disse que vai acampar a partir de amanhã em frente ao Palácio de Karnak, profissionais da saúde também ameaçam greve, enfim, são várias as categorias insatisfeitas com as condições de trabalho e também com os salários. Como é que a gente pode resolver essa situação? Quem está hoje no governo, na gestão estadual, o que pode fazer para, sei lá, tentar minimizar e impedir que, por exemplo, a educação, os alunos estão sem frequentar as aulas, o calendário está atrasado. Está atrasado. E aí? Olha, o primeiro ponto, Nádia, que a gente precisa entender é a causa da doença, né? Isso aí são os sintomas do que a população está sofrendo e está sentindo. O Wellington é governador desde 2003, nesse estado. Então, assim, alguns deveres que ele deveria ter feito, ele não cumpriu no estado, ou deu outras prioridades e não fez. Por exemplo, ele deveria ter enxugado a máquina pública, ele foi ampliar os gastos. Se você pegar um gráfico e ver a quantidade de comissionados, se você... mas é pouca coisa, mas é uma representatividade muito forte. Qual foi a economia desse mês do governo federal? Foi de, eu acho que, 47 bilhões. Né? Agora, todos os anos tem essas reivindicações, tem essas greves. É natural da necessidade da pessoa, né, do servidor público, de fazer essas reivindicações, né, de tentar atualizar, de tentar manter o salário mais digno diante da inflação que existe. Mas o que acontece? O governo não tem condições financeiras para fazer isso. E ele alega que não tem condições. Realmente não tem. Mas por que ele não tem condições? Né? Hoje, o custo da máquina pública do estado do Piauí, ele cresce a cada dia. O enxugamento. Vamos pegar um exemplo simples, uma coisa muito simples. Você sabe, vamos aqui para um comparativo da Prefeitura de Teresina, governo do estado. Até hoje o diário escolar é feito em papel, como era na época da gente. Você já calculou o custo disso em papel para a máquina pública? Hoje tendo aplicativo, tendo uma série de... Hoje a informática predominando em todos os setores. Então tem uma coisa que se chama cidades ou administrações digitais, que não é simplesmente escanear um documento e colocar à disposição. Né? É você realmente transformar alguns serviços públicos com acesso completamente digital, com o objetivo de redução de custo. E você vê isso no interior do estado? Você não vê. Então nós estamos atrasados em relação ao resto do Brasil, em relação
América Latina em relação ao resto do mundo, 30, 40 anos. Agora, o senhor fez uma observação que muita gente também deve ter se ligado. Essa não é a primeira gestão do governador Wellington Dias. E o gestor, quando ele assume pela primeira vez, eu tenho certeza que todos eles já pensam no futuro. Sim. Não só num futuro melhor, mas num segundo mandato, num terceiro e por aí vai. Quais são os grandes desafios nossos? O Piauí ele foi derrotado numa série de desafios no passado. Por exemplo, nós perdemos a possibilidade da industrialização do Estado, que foi na década de 70 para 80. O agronegócio nosso, que a gente tanto fala bem, realmente é um esforço deles, dos produtores, né, de soja, começou em 1994. Um pouco antes começou o Mato Grosso. O Mato Grosso hoje atingiu 33% da produção de soja nacional. O Piauí atingiu 1,8%. Então, a gente já perdeu essa corrida do agronegócio lá atrás. A gente perdeu a corrida das matrizes energéticas. Né? O Piauí não conseguiu. Perdeu a corrida do porto. Nós nem temos o porto marítimo, conseguimos nem ter um porto seco nesse estado. Fala-se no porto seco. Não conseguimos nem ter um porto seco ainda. E vem a nova corrida que está acontecendo nesse momento, Nádia, que é a corrida da tecnologia. Os empregos estão transformando, as prestações de serviço estão transformando, o mundo está se tornando digital nos processos em si. E a gente continua aqui sem saber para onde vai. Então, eu acho que tem tanta gente boa nas universidades, né? Eu fui aqui da casa e aprendi muito com o Dr. Valmir Miranda. E o Dr. Valmir sempre me diz o seguinte: olha, a universidade é um celeiro de ideias, um celeiro de possibilidades, né? Ele foi pró-reitor da universidade. E é lá que a gente tem que buscar, às vezes, um referencial de pesquisa do que está acontecendo. E a gente fica tratando, Nádia, simplesmente de calçamento, de asfalto, de poço, que são coisas necessárias, mas que você não consegue dar um passo maior no Estado a partir disso. Então a gente tem que resolver qual é a vocação hoje do Estado do Piauí, que nós perdemos. Adianta a gente falar de indústria hoje? Com o Ceará tendo 2 portos, o Maranhão tendo um porto, a gente vai escoar onde? A gente fica sonhando com a Transnordestina, o tempo passa. Quando eu comecei a ouvir falar de Porto Seco, eu tinha 20 anos de idade. Eu tenho 41 hoje. Né? Então, será que eu já tenho 3 filhos? Será que vai ser mais uma outra geração que vai olhar para esse Estado e não ver nada acontecer e ficar vivendo de uma promessa de industrialização, uma promessa de gerar emprego? A gente tem tanta coisa para ser feita que é preciso olhar, definir qual é o rumo que a gente vai tomar e perseguir esse rumo e fazer acontecer. Rapidinho, o senhor falando nisso, eu lembrei. Seria uma alternativa buscar apoio dos empresários locais? Por exemplo, o Valdeci Cavalcante esteve aqui e disse: se não me atrapalharem, eu faço o Porto de Luiz Corrêa. Eu não tenho nem dúvida. Porto ou Marina? Eu não tenho nem dúvida. Há um receio muito grande dos políticos de que, com a participação da iniciativa privada, eles percam força e surjam novos agentes políticos se eles não têm o que fazer. Se não tiver iniciativa privada, a coisa não anda. Nádia, quem é que gera emprego de verdade? É a iniciativa privada. Tudo que for referente ao Estado é temporário. Não existe tristeza maior, né, do que, por exemplo, o que a gente viu agora recente em Teresina. Nós perdemos quase 3 mil empregos, né, nesse intervalo curto. Nós precisamos da iniciativa privada. O Valdeci Cavalcante está correto. Vamos fazer um comparativo simples aqui. Vamos pegar o Centro de Convenções. Quantas obras a Fé Comércio não fez pós-Centro de Convenções, pós-reforma do Centro de Convenções, que nunca nem se concretizou? Ele já fez em Parnaíba, ele já fez em Teresina, ele já fez... Por quê? Porque também tem que levar em consideração que o Estado é burocrático. Nós vivemos isso agora. A China construiu um hospital em 10 dias. O pessoal até brincou nas redes sociais: se o coronavírus vier para o Piauí, vai demorar 10 anos para fazer um hospital. E é verdade, o Estado é burocrático, sabe? É lento, tem essa falta de digitalização, vamos dizer assim, né? Transformar os processos digitais, tudo isso prejudica. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Com certeza. Tem que mudar alguma coisa. Com certeza. Bom, só para a gente encerrar e relembrando, daqui a pouquinho, 10h30, 11h, inauguração da nova sede do PROS em Teresina. É aqui no Ilhotas, pertinho. A gente é muito fechado, pouca gente, bons amigos, né? Simpatizantes, filiados, pré-candidatos. Marilene é a atual Marilene é a presidente do Diretório Estadual
Eu faço parte da composição como vice-presidente estadual e presidente do Diretório Municipal. Ok, quero agradecer a vinda do senhor. Sempre que o senhor vem aqui, eu já disse, não é? O senhor sempre traz uma aula para a gente no que diz respeito à política. Eu só não gostei da parte que o senhor disse que o diário no papel da nossa época pareceu bem, Perdão. bem distante. Tranquilo. Obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço.